Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao blog da educação, onde juntos construímos conhecimentos. Hoje nós vamos falar sobre medidas de comprimento, tá? Vamos lá? Então, há aproximadamente 200 anos surgiu o sistema métrico decimal, cuja unidade padrão para o comprimento é o metro. Esse sistema passou a ser utilizado por quase todos os países, facilitando cada vez mais a comunicação e a relação entre os povos. Vamos ver alguns instrumentos que podemos usar para medir comprimentos. A professora vai fazer um parênteses aqui. Vocês viram que eu acabei de corrigir uma palavra. Comprimento é quando nós dizemos bom dia, boa tarde, olá, como você está? Isso é um cumprimento, eu vou cumprimentar as pessoas. Agora, comprimento com relação a tamanho é comprimento. Nós escrevemos com O, é comprimento, tá? Então, vamos voltar para a nossa aula. Então, aqui nós temos um metro, olha daqueles metros de madeira que costumamos ver em lojas que vendem mangueira, tem alguns lugares que vende tecido, que usa o metro de madeira também, inteiro. Aqui nós temos uma fita métrica, geralmente utilizada por costureiras. E aqui nós temos um metro articulado, geralmente utilizado por pedreiros. Esse metro aqui, gente, é um metro rígido, tá? Ele não entorta, ele não dobra, como esse metro aqui do pedreiro, que ele é articulado. Todos esses instrumentos têm como base o metro, que é a unidade de medida padrão para medir comprimentos. Então, olha só, um metro mede 100 centímetros. Um metro tem 100 centímetros de comprimento, tá? Aqui nós temos um campo de futebol. O campo de futebol, qual será a unidade de medida? Nós usamos um quilômetro, metro ou centímetro para calcular o tamanho de um campo de futebol? Nós utilizamos o metro para saber qual é a largura e o comprimento. A largura e o comprimento de um campo de futebol. Agora, quando queremos expressar a distância entre duas cidades, ou a extensão de uma estrada, por exemplo, nós podemos utilizar como unidade o quilômetro, km, tá? 1 quilômetro tem 1000 metros. Essa vista aqui é da Rodovia dos Bandeirantes, tá? Então, para calcular grandes distâncias, como medida de comprimento, nós utilizamos o quilômetro. O metro tem seus múltiplos e submúltiplos. Para medir grandes extensões, como distâncias entre duas cidades, utilizamos os múltiplos do metro. Olha só, nós quase não utilizamos o decâmetro e o hectômetro, nós utilizamos mais o quilômetro. Raramente vocês nós ouvimos alguma expressão falando sobre o decâmetro ou hectômetro, mas é bom vocês saberem que eles existem, tá? Um decâmetro, olha só, a nomenclatura dele é o Dan. Um decâmetro são 10 metros, então ele é 10 vezes maior que o metro. Um decâmetro equivale a 10 metros. Depois nós temos o hectômetro. O hectômetro é HM. Um hectômetro, ele tem 100 metros. Então, o hectômetro é 100 vezes maior que o metro. Depois, nós temos o quilômetro, que é utilizado para medir grandes distâncias. 1 quilômetro são 1000 metros. Então, o quilômetro é 1000 vezes maior que o metro, tá? E agora, nós vamos ver os submúltiplos do metro.
Para medir pequenos comprimentos, utilizamos os submúltiplos do metro. O decímetro nós quase não ouvimos dizer. Um decímetro é um dm, a nomenclatura do decímetro é dm. Lembrando que do decâmetro é o dan, é DAM. E o decímetro é o dm. Um decímetro equivale a 0,1 metros. Ele é 10 vezes menor que o metro. Se eu tenho o metro, quero transformá-lo em decímetro, eu tenho que dividir por 10, por 0,1, tá? O centímetro representa 0,01, ele tem 1/100º do metro. É 100 vezes menor que o metro. E o milímetro, o próprio nome já fala, 1 milímetro, ele quer dizer, aqui faltou um M, viu, gente? Ele é 1000 vezes menor que o metro. Considerando o livro abaixo, podemos dizer que a largura de sua capa é de 21 centímetros. Olha lá, ele está medindo a largura. E a sua espessura, olha aqui a espessura. Espessura é o tamanho. Aqui, ó, olha o meu caderno. Essa daqui é a espessura. Esse tamanho aqui, ó. Tá? Grossura, espessura. Tá? É de 15 milímetros. Então, olha só. O múltiplo do metro mais usado é o quilômetro, km. Os submúltiplos do metro mais usados são o centímetro, o cm, e o milímetro, mm. Observe, agora em comparação ao metro. 1 quilômetro são 1000 metros. 1 hectômetro são 100 metros. 1 decâmetro são 10 metros. Agora, o decímetro. O decímetro, submúltiplos, nós estamos falando agora. O decímetro, ele é 1/10 do metro. Ele é 1/10. É o metro dividido em 10 partes. Uma parte é o decímetro. O centímetro é 1/100º do metro. O próprio nome fala, ó, centímetros. Se nós pegarmos o metro e dividirmos o metro em 100 partes iguais, 1 centímetro representa uma parte dessas que foi dividida em 100 partes. E o milímetro é 1/1000 do metro. Eu pego o metro, divido em 1000 partes, uma partezinha dessa, 1/1000 dessa parte representa o milímetro. E aqui nós temos os múltiplos e os submúltiplos novamente. Os múltiplos mais utilizados é o quilômetro e os submúltiplos são o centímetro e o milímetro.